A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, já nos estúdios da Sucesso Bambuí FM, a presença do senhor Tenente Carlos. Tenente, muito bom dia. Bom dia, Juliano. Bom, Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Muito bem, Tenente, eu sou só um parêntese, né? Antes da gente começar com a resenha, né, do trabalho da Polícia Militar, eu gostaria de chamar o Fábio Williams. O Fábio Williams, ele está na delegacia aqui em Bambuí. Ele está com o doutor Rafael, que é o delegado da cidade, vai estar falando com a gente sobre a prisão do José Maria, né? Que ficou conhecido como falso médico, atendia aqui na Policlínica, e ele acabou sendo preso ontem em São Sebastião do Paraíso, né? Fábio William, muito bom dia. É isso mesmo, Juliano, bom dia aos ouvintes da Sucesso Bambuí FM, direto aqui da Delegacia de Polícia de Bambuí. Vou conversar agora com o delegado doutor Rafael Salim, né, que vai nos dar maiores detalhes sobre a prisão do falso médico que atuava há vários anos aqui em Bambuí, o José Maria, muito conhecido aí da população, né, tendo em vista que atendeu por vários anos aqui na cidade e foi descoberto há pouco tempo, acabou fugindo, foragido da justiça, e ontem conseguiram capturá-lo, a Polícia Civil, no trabalho de investigação. Doutor Rafael, como é que foi feito esse trabalho? Quais foram os procedimentos? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Juliano. Bom dia ao Tenente Carlos, aos ouvintes da Rádio Sucesso. Bem, no dia de ontem nós recebemos a informação de que o foragido José Maria estaria na cidade de São Sebastião do Paraíso. É uma cidade onde ele tem domicílio. Ele é oriundo de Coração de Jesus, norte de Minas. Também teria domicílio em Belo Horizonte. E ontem nós conseguimos, com o apoio da Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso, localizá-lo e capturá-lo. Pois é, doutor. O pessoal está preocupado e com medo, né, de que ele tivesse foragido e não fosse encontrado, e podia até começar a atender em outras cidades aí, até mesmo fora do estado, na mesma situação. Mas a polícia já vinha no encalço do José Maria, né? Desde que o fato veio à tona, ao início de dezembro, final de novembro, nós fizemos todos os esforços para tentar localizá-lo. Infelizmente, é um indivíduo bastante inteligente, pela própria característica do crime que foi cometido, uma audácia enorme, falseando documentos, se passando por médicos, muito inteligente, e conseguiu aí durante um mês se esconder, mas na data de ontem nós conseguimos localizá-lo e capturá-lo. Fábio, pode falar, Juliano. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Rafael. Qual é o verdadeiro motivo da prisão do José Maria? É o exercício irregular da profissão, falsidade ideológica, ou, como a imprensa lá do sul de Minas estava divulgando, tem a ver a prisão dele também com a morte de uma senhora que ele teria atendido? Juliano, tão logo a descoberta da farsa aconteceu, nós representamos perante a Justiça Local de Bambuí pela prisão preventiva de José Maria. A princípio, pelos crimes de exercício ilegal da medicina, a falsidade documental, uma vez que ele falsificou a sua inscrição no Conselho de Medicina, aproveitando-se de um homônimo, há um médico em Minas Gerais com um nome idêntico ao dele. Ele então falsificou essa inscrição no Conselho, e também o crime de estelionato. Nós entendemos que ele também lesou os cofres públicos, uma vez que ele permaneceu por 3 anos, obtendo vantagem da prefeitura local, de forma ilegal. Em relação à morte da paciente, que teria sido atendida em um dos plantões de José Maria, ainda é preciso aguardar um exame médico legal para verificar se realmente o procedimento que o José Maria realizou foi adequado ou não, se ele incorreu em erro e de alguma forma concorreu para a morte dessa paciente. Mas nós precisamos ainda de uma perícia para ter essa resposta. Ele já foi interrogado? O que ele alega? A princípio não. Nós chegamos hoje por volta de 2h30 da manhã e ainda não tivemos oportunidade de interrogá-lo oficialmente.
Bom, mas agora os trâmites é esse, ele vai aguardar esse processo preso. Nós acompanhávamos pela imprensa lá do sul de Minas, de que ele não teria advogado, um advogado não foi constituído para ele ainda. O que acontece agora? Ele deve ficar preso respondendo a esse inquérito preso, ou existe ainda a possibilidade de um habeas corpus? Delegado Dr. Rafael. É claro que a possibilidade de liberdade existe, mas cabe agora à Justiça analisar o seu cabimento ou não. Nós iremos comunicar ao Dr. Pedro nessa tarde e os pedidos de liberdade deverão ser feitos pela Justiça como de praxe. Se ele será liberado ou não, é uma outra história, né? Muito bem. Bom, o importante é que o trabalho da Polícia Civil foi feito, né? É importante essa interação entre as polícias no Estado. Graças a essa interação, né, foi possível ser feita a prisão dele. Ele foi preso em casa? Ele reagiu de alguma forma, doutor Rafael? Não houve reação. Ele foi preso em um dos seus domicílios, né? E não ofereceu resistência. Muito bem, então é um belo trabalho aí da Polícia Civil, não só em Bambuí, como também daquela cidade. E agora terminar esse inquérito. Juliano. Sim. Só lembrando aí a respeito do advogado, até tinha conversado aqui com o Dr. Rafael fora do ar, no momento lá no ato da prisão não tinha um advogado, não quer dizer que ele não tenha um advogado aí atuando nessa causa dele. No momento lá é que não chegou nenhum advogado para estar conversando com o pessoal. Muito certo, bem. Juliano? Eu agora, só aproveitando a presença do Dr. Rafael, gostaria só de mudar um pouco o foco e fazer uma pergunta. Houve uma fuga de 2 presos há cerca de uma semana e até o momento já foram recapturados? Como é que andam os andamentos, doutor Rafael? Ou é um trabalho investigativo? Não sei se o doutor pode estar comentando. Exato, Juliano. Houve realmente a fuga de 2 indivíduos e nós estamos investigando. Então, logo surgem informações, nós iremos repassar à sociedade. Muito bem. Doutor Rafael, muito obrigado pela atenção. A gente sabe que o senhor é um homem de muito trabalho para estar fazendo aí. O trabalho investigativo é um trabalho pesado, difícil e realmente contingente pequeno. A gente agradece muito o senhor pelo tempo, né, dispensado a sucesso, mas é interessante para a população estava curiosa, querendo saber, né? Então ele já está preso aqui na cidade e deve aguardar, a priori, preso, né? Exato. Muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado, bom dia. Bom dia, tá aí o doutor Rafael, o Fábio Williams com o doutor Rafael, delegado de polícia, falando sobre a prisão do José Maria. Agora a gente passa a falar com o Tenente Carlos. Tenente Carlos, que é outra instituição, é Polícia Militar, o trabalho ostensível, ronda, trabalha ali em estado de flagrante. Como é que foi Bambuí de quarta-feira para hoje, Tenente? Uma cidade tranquila, pacata, aquelas ocorrências corriqueiras mesmo? Mais uma vez, bom dia a todos, né? Como esse espaço, como diz, ele não é nosso, ele é para a informação da comunidade, para qualquer assunto atinente à segurança pública. Certo, doutor, se ele tivesse até, a gente já conversou em outras vezes, a oportunidade dele também está participando, mas infelizmente por causa da demanda dele, a falta de efetivo, como você me falou, ele não tem como, não é que eu tenha mais efetivo, mas ele tem menos efetivo ainda e a deficiência dele em termos de recursos humanos ainda é maior do que a Polícia Militar. Então não tem como ele estar aqui também participando comigo. A gente parabeniza, né, a Polícia Civil, principalmente no caso por esse trabalho importante, essa elucidação desse fato que, de certa forma, causou um impacto importante na cidade. Foi no começo, você falou, final do ano, né? Uma situação que a gente realmente lamentava muito. Sobre as ocorrências desses últimos dias, tivemos poucas ocorrências, dia 9, dia 10, de dia 9 para cá, né? Começando aqui às 19 horas, de quarta-feira, os militares foram acionados na rua Vitalino Chaves, onde, segundo a vítima, a mesma estava em sua residência quando o menor infrator, um garoto de 11 anos apenas, ele e outros coleguinhas passaram sem motivo a jogar pedra em direção à casa da vítima, chegando a quebrar alguns vidros da janela. O menor foi conduzido até a presença de sua mãe e ela foi notificada e advertida acerca daquela situação do seu filho, um menor apenas de 11 anos. O sargento Wildo e o soldado Glésio que atenderam essa ocorrência. Às 19 horas e 5 minutos, ainda no dia 9, um acidente de trânsito na rua Quintino Bocaiúva, onde, segundo o proprietário de um caminhão, um D40 de cor branca, um ônibus que era conduzido por uma mulher, eu não sei quem que é, mas todo mundo
o nome dela a gente não vai estar citando, mas muitas pessoas sabem quem que é, um ônibus de cor branca teria batido no caminhão desse solicitante e após o acidente teria invadido. O próprio solicitante, ele procurou essa possível condutora desse caminhão, desse ônibus, e ela negou ter cometido aquele acidente, negou estar sanando qualquer dano, segundo ela não teria cometido. E o fato foi registrado no quartel pelo soldado Inácio, e o solicitante foi devidamente orientado, está procurando delegacia para representação. Ainda no dia 9, às 22 horas e 45 minutos, militares foram acionados na rua Sebastião Magalhães, onde, segundo a vítima, o autor, que é seu marido, chegou em sua residência completamente embriagado, passando a agredir seu filho do casal, que já é também maior de idade. E no momento que a vítima tentou evitar entrar para separar a briga, ela foi agredida por seu marido com um soco, que atingiu o rosto, porém sem causar lesão. Quando os militares chegaram no local, o autor já estava dormindo e a situação já estava tranquila, sendo a vítima orientada. Sargento Edo e soldado Guilherme atenderam essa ocorrência. Às 19h50, já na data de ontem, um acidente de trânsito na Praça Niso Torres, envolvendo uma motocicleta Titan Honda CG 125 KS de cor prata, um Volkswagen Gol de cor verde, placa GTK 9528. Segundo o proprietário da motocicleta, ele estacionou a mesma na via e o condutor desse Volkswagen Gol chocou na sua motocicleta, jogando ao chão, causando danos de pequena monta. E após o acidente, ele teria evadido do local. Ele foi orientado a estar procurando a delegacia para a representação, tendo em vista que ele tem todos os dados do Volkswagen Gol. O fato foi registrado pelo Sargento Rodrigo e Cabo Cláudio. Fechando a resenha, já na data de hoje, 1h20, os militares foram acionados na rua Turquesa. Segundo a vítima, a mesma ausentou de sua residência, deixando a porta apenas encostada, entreaberta. E quando retornou, notou que alguém havia adentrado na residência e furtado seu notebook, um HP de cor prata, não havendo suspeita da autoria do delito. O sargento Rodrigo, Cabo Cláudio e soldado Saulo atenderam essa ocorrência. A gente volta a orientar as pessoas, que infelizmente a gente tem notado que a maioria dos furtos tem ocorrido por um desleixo, às vezes uma distração das pessoas. A gente ficar mais atento. Bambuí, o progresso vem, como a gente já falou, mas infelizmente algumas coisas também vêm. Então os furtos têm acontecido com frequência. E a gente vê que nesses últimos dias, não sei se o pessoal tem percebido, muitos furtos acontecido por uma distração, a porta aberta, certo? Deixou de trancar. Então a gente ficar mais atento e tentar estar se recalcando nesses detalhes para a gente estar evitando que a gente tenha a perda de um dano de algo da gente mesmo, né? Então a gente tem que se proteger para evitar situações como essa. Muito bem, passando aqui algumas perguntas rapidinho, pessoal, aliás um pedido, né? Pessoal, moradores das casas populares tem pedido para que a viatura faça mais rondas nas casas populares, viu, tenente? Perfeitamente, vamos estar anotando para a gente estar dando um apoio. O pessoal tem perguntado algumas perguntas relacionadas até a ver com a prisão do José Maria pelo seguinte: segundo esse ouvinte, existem pessoas exercendo a profissão irregularmente. Essa pessoa exerce uma determinada profissão, é regularizada, tem diploma, paga imposto, paga anuidade, e outras pessoas exercendo a profissão sem ter diploma, sem ter documentação para isso, sem ter formação para isso. Qual profissão? A pessoa não preferiu não dizer, eu posso até dizer em off. Ele quer dizer o seguinte: o que pode acontecer é ser preso, né? Ser preso, processado, né? De algumas profissões, por exemplo, não tem como você falar. Eu vou dar só um exemplo. Às vezes o cidadão trabalha como mecânico, ele não precisa ter um diploma para ele trabalhar. Pedreiro, idem. Algumas profissões, profissionais liberais, não precisa você ter um diploma, de ter um certificado para você. A prática faz com que você exerça a sua profissão. Algumas outras, evidentemente, médico, dentista e outras que a gente for citar aqui, a gente tem números, aí precisa você ter uma qualificação, um diploma para estar exercendo. Denúncia, tem ouvinte dizendo que tem um carro que anda em alta velocidade na Avenida Jorge Abib
e existem muitas crianças. As crianças não podem nem brincar ali próximo à rua porque o motorista corre muito. A pessoa quer saber o que fazer nesse caso. Pode estar passando a placa para os militares, ligando para o 90, pode estar ligando até para a gente agora, se tiver os dados daí, pode estar passando para mim, para que a gente possa estar efetuando a abordagem. E caso a gente detecte, né, a gente não pode fazer uma notificação baseada na informação de alguém. Por quê? Pode ser informação errônea, pode ser a pessoa pode ter enganado quanto a algum dígito da placa e você fazer uma multa, como diz, por engano, né, às vezes de forma injusta para alguém. Então a notificação tem que ser, a autoridade policial tem que estar presenciar o fato para que ele possa cometer. Ele pode perfeitamente abordar, depois de muitos testemunhos, se o cidadão envolver um acidente, pode ser tomada alguma providência. Mas fazer a notificação baseada em informações de outras pessoas, a gente não pode fazer para a gente não incorrer numa injustiça. Muito bem, só para me responder uma pergunta que chegou aqui, ou para eu responder, o delegado, ele atende não só Bambuí, mas outras cidades também, viu? O pessoal que estava querendo saber. Falando em multa, tenente, o ouvinte gostaria de saber se ele pode parcelar multa, e se pode, como fazer? Essa parte de auto de infração, a Polícia Militar ela não tem esses dados em mãos. A Polícia Militar ela apenas fiscaliza a parte de trânsito, faz as autuações e repassa para o órgão, no caso que é o DETRAN, que fica a cargo da Polícia Civil. Aqui a gente repassa para a Polícia Civil para que eles façam a digitação. As notificações são controladas, os blocos são controlados. Se, no caso de um policial errar uma notificação, ele tem que devolver mesmo erroneamente, não pode rasgar simplesmente, anular uma notificação. Tem um processo todo, não pode simplesmente anular porque ele quer, tem que ter uma justificativa, certo? Então é passado para a Polícia Civil, que é o órgão no estado que está o DETRAN, no caso, o DETRAN trabalha com o DETRAN. O DETRAN fica sobre a jurisdição da Polícia Civil, em Minas Gerais. Muito bem. Tenente, estão pedindo para que a viatura passe mais vezes na rua que dá acesso ao aeroporto, e lá no aeroporto muita gente fazendo uso de droga. Isso está afetando os moradores daquela região. Segundo eles, estão pedindo mais viaturas ali, mais rondas naquela região. Perfeitamente. Bom, tenente, essas foram as dúvidas dos nossos ouvintes aí nesta sexta-feira. Bom fim de semana para o senhor, para toda a Polícia Militar. Que a gente tenha um final de semana tranquilo, né? E até segunda. Até segunda-feira. Este foi o programa Polícia em Notícia desta sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2013. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CENIG, a melhor energia do Brasil.